Olá pessoal, sou o professor Canadas. Esse é mais um vídeo do nosso curso de literatura infantil. Hoje eu vou apresentar para vocês o tópico 3, domínios da literatura infantil. Nesse tópico nós tratamos da literatura infantil em dois aspectos: a literatura enquanto arte e a literatura enquanto instrumento pedagógico. A literatura enquanto arte, ela visa divertir, entreter. A literatura enquanto área pedagógica, ela tem compromisso com instruir. Enquanto arte literária, a literatura tem muito de invenção. O que é invenção? É, como toda obra de ficção, a obra ficcional é uma obra inventada, criada a partir da imaginação do seu autor. Ela então tem essa característica, ela é uma obra inventada, criada a partir da imaginação de um autor e que é lançada, compartilhada com outros seguidores, com outros escritores, né? Com outros leitores, principalmente com os leitores, né? Ela tem muito de interpretação. O que é interpretar? Interpretar é um passo além de compreender. Compreender um texto é compreender tudo que um texto tem a nos mostrar, né? Desse modo, nós podemos interpretar um texto a partir das nossas próprias experiências de vida, né? Então, nós temos isso como característica da interpretação. A arte literária tem muito de liberdade, a liberdade de inventar, de criar um texto, certo? A liberdade de expressão, tá? Então, ela, enquanto arte literária, não se prende a regras, né? Então, ela tem essa questão da liberdade criativa e a liberdade de expressão, de visão de mundo, tá? Então, ela vai compartilhar isso com o leitor. Ela permite uma leitura polissêmica. Poli aqui quer dizer mais de um, ou seja, mais de um sentido, né? Sêmico quer dizer aqui sentido. Então, a leitura da obra literária, ela permite uma abertura maior, né? Por causa da própria interpretação. Então, você pode ter diferentes leituras do mesmo texto, né? Eu costumo dizer que um texto literário toca de modo diferente diferentes leitores. Isso quer dizer, cada um traz um pouco da sua experiência de vida na hora de interpretar uma obra literária. Isso permite leituras diferentes, ou seja, uma leitura polissêmica. E a obra literária tem muito de emoção. Ela mexe com a emoção. Então, a obra literária, ela mexe com a emoção do amor, a emoção da raiva, a emoção da compaixão. Então, são emoções, né? São situações que fazem chorar, que fazem rir, tá? Então, tudo isso tem muito a ver com a questão da obra literária e essa questão da emoção, tá bom? Temos também, agora, do outro lado, a arte, a área pedagógica, a literatura enquanto uma área pedagógica que visa instruir. Instruir por vários caminhos e vários tipos de instrução, né? Vamos pensar então a questão da exemplaridade e do didatismo, né? Muitas histórias, vamos pegar as histórias da tradição, os contos de fadas, as fábulas, elas trazem exemplos, exemplos de vida, exemplos de conduta, certo? Isso é mostrado de uma forma didática, de uma forma clara, né? Então esses exemplos servem para que o leitor, a criança, o jovem, pense um pouco sobre aquela situação que está sendo apresentada na história, não é? Então você tem exemplos de conduta, exemplos de verdade, de ética, de retidão, de caráter, tá? Então esses exemplos perpassam nas histórias e são passados para os leitores, né? De um modo bem claro, de um modo didático às vezes, né? Então essa questão da exemplaridade é bastante comum e importante. Em muitos outros textos da literatura infantil nós temos essas questões de exemplaridade, né? Então quando você lê uma história em que se demonstra uma consciência ecológica e de sustentabilidade, aquela história está servindo de exemplo para esse tema, a questão da sustentabilidade, por exemplo, né, que é um tema bastante atual. Tá? Então não é uma coisa assim muito não é ruim, né? É uma coisa que acontece, que você tem nas histórias essa questão. A questão de modelo de ideal de adulto. No passado, nas obras clássicas, a gente tinha muito disso, né? Quer dizer, que modelo ideal de adulto que o adulto tem? Ou seja, você olha para uma criança hoje e imagina essa criança adulta. Que modelo de adulto você quer para essa criança, né? Então, esses modelos de adulto passavam também por muitas obras literárias. Passam ainda.
né? Então você tem aquele adulto que é corajoso, que é honesto, que é ético, que é valoroso. Então, essas características são apresentadas. Então, aquela criança que lê uma história cujo adulto é responsável, é ético, é corajoso, etc., tem isso como modelo a ser alcançado por ela. Então, ela é criança, lê na história um adulto que tem essas características. Então, esse é um modelo de ideal de adulto que é colocado, o que aparece, que surge nas histórias também, na tradição e muitos também no contemporâneo. Em decorrência disso, o modelo de comportamento acaba ficando muito aí atrelado, né? Quer dizer, o que comportamento a gente deseja das pessoas, né? Então você tem diferentes comportamentos que são exaltados na literatura, uns como sendo melhores que outros, né? Então você pode ter isso também na literatura e usado isso e discutido isso, né, como uma questão pedagógica. É, em decorrência disso, enquadramento social, quer dizer, que é uma questão mais do passado, né, das histórias que colocavam bem claro quem ocupava as posições na sociedade, né, isso depois foi rompido por grandes escritores, desde o Lobato para cá, isso é rompido bastante, né? Leitura homogênea. A leitura homogênea é o contrário da polissêmica. A leitura homogênea você só vai entender de um jeito, só vai entender de um caminho, tá bom? Não é abertura, não é aberto a interpretações. Então, são partes de uma obra literária, trechos de uma obra literária que não dá para interpretar. Você vai entender realmente o que está posto ali. Essa é a ideia dessa leitura homogênea, né? E modelo de escrita, que realmente a literatura é um grande modelo de escrita para as crianças, porque nós precisamos ler bons textos, textos bem escritos, e essa é a função, eu acredito que uma das principais da literatura, no momento que a criança aprende a ler e vai se desenvolvendo como leitora. Ela ter na literatura um modelo de escrita, um modelo de texto bem escrito, né, para alavancar essa criança na ampliação do seu vocabulário, das estruturas linguísticas, do conhecimento, né, das palavras, das frases, dos parágrafos. Então, tudo isso é bastante importante e a literatura nos ajuda e muito nisso. Afinal de contas, somos alfabetizados para a ler e precisamos praticar essa leitura para termos bons modelos de texto. Então, a literatura ela é excelente nesse sentido, porque ela é um grande rol de textos, de variados estilos, e isso é bastante importante para a formação de leitores, ok? Então é isso que eu queria falar com vocês nesse pequeno vídeo. Coloco aqui as referências bibliográficas que trabalhamos um pouquinho e que vocês podem consultar também depois, ok? Então, muito obrigado e vamos ficar por aqui. Muito obrigado, até a próxima.